Sabe quando a gente pensa no Monte Sinai? O que geralmente vem à cabeça? Trovões, medo e, claro, os 10 mandamentos gravados em pedra, né? Mas e se essa história for, na verdade, sobre graça? Sobre identidade e uma das propostas mais revolucionárias de todos os tempos? Vamos mergulhar em como a ordem em que as coisas aconteceram muda absolutamente tudo. Tenta visualizar a cena. Um povo inteiro de ex-escravos, recém-saídos do Egito, acampados no meio do deserto. E bem na frente deles, uma montanha inteira treme, coberta de fumaça e fogo. O som de uma trompeta celestial fica cada vez mais alto. Isso não é uma reunião qualquer, né? É uma convocação do próprio Criador. Uma demonstração de poder e santidade que deixa bem claro, algo gigantesco está para acontecer. Então, a nossa análise vai seguir uma jornada em 5 partes. Primeiro, a gente começa nesse palco dramático do Sinai. Depois, vamos descobrir a nova identidade que foi oferecida a Israel. Em seguida, a gente vai desvendar o princípio que é chocante da graça antes da lei. Daí, vamos explorar a revolução social que essas leis começaram e, por fim, ver como tudo isso aponta para uma lei que é escrita no coração. Para a gente ter uma ideia, estamos lá por volta de 1446 a.C. Vamos tentar nos colocar no lugar daquele povo, Israel. Um grupo marcado por séculos de escravidão, finalmente chega ao pé do Monte Sinai. E esse lugar não é só um ponto no mapa, não. É o palco onde Deus vai transformar um bando de refugiados em uma nação com um propósito divino. E aqui tem um detalhe que é crucial. Deus não aparece de surpresa, sabe? Ele ordena 3 dias de consagração. O povo tinha que se purificar, lavar as roupas. Isso vai criando uma expectativa, uma tensão crescente e ensina uma lição fundamental. Para se aproximar da santidade de Deus, é preciso preparação, é preciso reverência. Não é um evento qualquer, é um encontro sagrado. E então, a manifestação divina acontece. É uma cena de cinema. Trovões, raios, uma nuvem que ninguém conseguia enxergar através. Fumaça, fogo e o monte inteiro tremendo. E no meio disso tudo, Deus estabelece limites bem claros, dizendo: não ultrapassem. E esses limites não eram para rejeitar o povo, muito pelo contrário, era para protegê-los. A santidade de Deus é tão poderosa que, sem a devida preparação, seria consumidora. E é nesse cenário de poder total, avassalador, que Deus faz uma proposta. Uma proposta que vai definir a identidade daquele povo para sempre. Uma oferta que não é sobre regras, mas sobre um novo destino. Pensa só no impacto disso. Para um povo que só se conhecia como escravo, Deus oferece um título completamente novo: Reino de Sacerdotes, Nação Santa. O que isso quer dizer? Que a nação inteira, e não só uma pequena elite, teria a missão de ser uma ponte, de mediar a presença de Deus para o resto do mundo. Eles seriam os representantes de Deus na Terra. Uma vocação, assim, radical e totalmente inédita. E a proposta fica ainda mais pessoal, mais íntima, com essa palavrinha hebraica aqui, segulá. Isso não significa apenas uma posse qualquer. Significa o tesouro particular de um rei, sabe? Aquela preciosidade que é guardada com um carinho e uma proteção especiais. Basicamente, Deus está dizendo: de todas as nações da terra, vocês são o meu tesouro mais precioso, o meu bem mais pessoal. Pois é. E é aqui que a gente chega no ponto central, numa verdade que vira de cabeça para baixo a maneira como a gente costuma ver os 10 mandamentos. Geralmente, a gente enxerga a lei como um jeito de agradar a Deus, de merecer o favor dele. Só que a ordem dos eventos lá no Sinai revela exatamente o oposto. Quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a nossa mente vai direto para as proibições, né? Para aquela lista de nãos. A gente vê um código moral bem rígido, um conjunto de regras que a gente tem que seguir. E aí surge a pergunta: será que Deus deu essas leis para o povo para que eles, obedecendo, pudessem finalmente merecer a liberdade e a salvação que ele estava oferecendo? É bem aqui que a história dá uma virada surpreendente. Então, o ponto crucial é este aqui. Antes de qualquer mandamento, antes do primeiro não farás, Deus se apresenta. E ele não diz: eu sou o Senhor que vai te libertar se você obedecer. Não. Ele diz: eu sou o Senhor que já te libertou. A salvação, a redenção, a graça, tudo isso veio primeiro. A ordem divina é claríssima. Primeiro, a redenção. Depois, o relacionamento, que é estabelecido com base nessa libertação. E só então vem a resposta.
É por isso que no original hebraico são chamadas de as 10 palavras e não as 10 leis. São diretrizes para um relacionamento e não um código legal frio. A obediência não é uma moeda de troca, mas uma expressão de gratidão. Com essa base de graça, a lei se torna um projeto para uma sociedade justa. E quando a gente olha para as leis específicas lá em Êxodo 21, no chamado Código da Aliança, o que a gente vê é uma verdadeira revolução ética para aquela época. Vamos pegar o exemplo da servidão. No mundo em que a escravidão era brutal e para a vida toda, a lei hebraica transformou isso. A figura do servo hebreu, o Ebed, não era uma propriedade. Era alguém num contrato por dívida, limitado a 6 anos, com direitos de proteção e com a liberdade garantida. Isso mostra um Deus que se importa, e muito com a dignidade dos mais vulneráveis. E tem esse detalhe que é fascinante. Um servo podia escolher ficar com seu senhor por amor. Nesse caso, a orelha dele era furada junto ao batente da porta da casa. Era um símbolo público de que ele agora pertencia àquela família por escolha, por um compromisso voluntário. A lei abria espaço para relacionamentos baseados em afeto, não só em obrigação. E a famosa lei do olho por olho. Longe de ser um chamado para vingança, era um princípio de justiça proporcional. Numa cultura de retaliação sem limites, essa lei dizia, calma lá, a punição não pode exceder o dano. Era um freio legal para impedir que a violência escalasse sem controle e para proteger a sociedade. Mas toda essa estrutura de justiça externa, no entanto, sempre apontou para algo mais fundo. A Constituição que foi dada em tábuas de pedra era, na verdade, um prelúdio para uma lei que seria internalizada, escrita no coração humano. Lá no Sinai, Moisés foi o mediador. O acesso a Deus era restrito, marcado pelo medo. A lei, escrita na pedra, mostrava o padrão de Deus, mas não dava o poder para cumpri-la. Já na nova aliança, Jesus se torna um mediador perfeito. Através dele, o acesso a Deus é direto, é pela graça. E a lei não é mais externa, mas escrita no coração pelo Espírito. Jesus não veio para abolir a lei do Sinai. Ele revelou a intenção mais profunda dela. Ele mostrou que o problema não era só o ato externo de adultério ou de assassinato, mas a condição do coração, a cobiça, a raiva. Ele levou a lei do nosso comportamento para a nossa motivação, daquilo que a gente faz para quem a gente é. A grande lição do Sinai é que Deus nos salva primeiro e depois nos ensina a viver. A lei é uma resposta de amor a um ato de graça. Então, fica a reflexão. Se as melhores regras, as mais justas e transformadoras, nascem de um relacionamento de gratidão, e não do medo ou da tentativa de merecer alguma coisa, como é que essa verdade poderia revolucionar nossas famílias, nossos locais de trabalho e nossas comunidades hoje?